Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Duna, filme de 1984, direção do David Lynch, que considera esse projeto um pesadelo. Na realidade, muito porque o Lynch não teve o privilégio do corte final. Reza a lenda que a versão original do David Lynch tinha mais de 3 horas de duração, só que a família De Laurentiis, os produtores, e a Universal, a distribuidora nos Estados Unidos, preferiram, na verdade, um filme de no máximo 130 minutos de duração. E com isso, eles tiveram que fazer uma série de remendos na história, e o que acaba gerando aí toda a polêmica em torno de Duna, que foi um fracasso de bilheteria e hoje também é motivo de muita controvérsia entre fãs do livro, etc. E a polêmica é tanta que na versão em Blu-ray, por exemplo, na versão estendida, você não vai encontrar o crédito de diretor para o David Lynch. Não, na verdade você vai encontrar para o Alan Smitty, que é o pseudônimo usado pelos diretores que rejeitam um crédito em determinada produção. E até o Lynch tem uma frase interessante para falar um pouquinho sobre a relação dele com Duna, que é a seguinte: nunca dirija um filme se ele não pode ser o filme que você quer fazer. É uma piada de mau gosto e pode matar você. Mas enfim, você pode assistir Dune de 3 formas. A primeira é a versão tradicional dos cinemas, a outra é a versão estendida, que está disponível em Blu-ray, e por fim você tem a versão dos fãs. E você nota que um filme é problemático quando a melhor versão disponível é justamente o Redux, feito pelos fãs de Duna. Sobre essas versões, a versão tradicional é a compacta, que eu considero esculhambada também, que foi alvo das críticas na época do lançamento, chegou aos cinemas com 137 minutos. A versão estendida tem 177 minutos, um outro tipo de montagem, um outro tipo de introdução, várias cenas extras. No Blu-ray, se você adicionar as cenas deletadas, você pode ter um filme com 190 minutos de duração também, que foi exibido na televisão dos Estados Unidos durante a década de 1990. Nesse vídeo aqui eu vou tratar sobre a versão tradicional de Duna, só que primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a minha curiosa relação com toda a franquia, né? Com o filme e também com os livros, porque eu aguardo muito, claro, o projeto da Warner dirigido pelo Denis Villeneuve. Eu dei uma olhada no IMDb, que é o site que eu faço o tracking dos meus filmes, com as notas e tal, e eu assisti Duna pela primeira vez em 2006, e claro, eu odiei. Aliás, eu considero que dificilmente uma pessoa que assista esse filme de 1984 vai demonstrar interesse em ler a série, né, de livros do Frank Herbert. Eu vou deixar na descrição aqui, que eu já adianto que é uma leitura super válida. Mas enfim, eu assisti em 2006, e aí depois de alguns anos que eu fui atrás do livro, e aí o livro é uma outra história, né? O livro é espetacular, é uma série literária, na minha visão, de primeiro nível, uma das melhores, de ficção, criativa, extraordinária, que com certeza com as pessoas certas, com a equipe certa e com o apoio do estúdio, Duna, sem dúvida alguma, seria um filme para marcar a época. A primeira tentativa de levar Duna para os cinemas foi na década de 1970, nós temos um documentário muito bom chamado Jodorowsky's Dune, que fala sobre isso. Aí depois o Ridley Scott ele é contratado, não aceita o projeto e fica nas mãos do David Lynch. E aí pensando o que o Ridley Scott poderia ter feito, o que o Alejandro Jodorowsky teria feito, não tem como não ficar triste. Seriam filmes completamente diferentes, estruturas completamente diferentes. Esse do Lynch, claro, tem o erro do Lynch, que ele reconhece, só que tem muita pressão externa dos produtores. Falando do filme, é até difícil dar alguma sinopse sem entrar muito nos spoilers, mas nós estamos no ano 10.191, o planeta é comandado pelo imperador Shaddam IV, e existe uma especiaria chamada Melange. O livro promove toda a discussão política, econômica, científica em torno dessa especiaria. E aí a versão tradicional do cinema trata dessa introdução a partir de um diálogo direto, já posicionando também o planeta alvo da análise. Oh yes, I forgot to tell you. The spice exists on only one planet in the entire universe. The planet is Arrakis, also known as Dune. E aqui está o principal problema de Duna de 1984. Você tem nos 5 minutos iniciais um despejo de informações super relevantes que com certeza quem não leu o livro vai ficar boiando em algum ponto da história, porque existem várias coisas que não são tratadas, termos complicados, situações inusitadas que exigem com que pelo menos você tenha alguma familiaridade com o livro. Então é basicamente o seguinte: se você não lê o livro, você tem que estar com um bloco de notas anotando tudo que está sendo despejado naqueles minutos iniciais, porque você vai precisar dessas informações para compreender o desenvolvimento e compreender também o fechamento do filme.
Quem não leu, é claro, fica confuso. Quando os produtores tentam trabalhar em torno da versão estendida de Duna, e aí o David Lynch nem quer se envolver nisso, os produtores notam que a introdução foi o alvo das críticas no lançamento original e eles fazem uma reconstrução. Na verdade, é um outro tipo de mediação para o público, tentando ser mais didático, tentando ser mais objetivo também. Na sequência do filme, nós somos apresentados a figuras peculiares e os termos continuam confusos. O que são as casas tão referenciadas? Como se dá a rivalidade? Como se dá as disputas? Afinal de contas, até que ponto essa especiaria é importante para aquelas pessoas? Então, em uma construção trivial, você teria algum tipo de mediação, seja a partir de um personagem ou com um narrador, para contextualizar esse mundo e para te oferecer essas respostas. Não tem como saber, é claro, como o David Lynch tinha imaginado no seu roteiro original fazer tudo isso por conta desses cortes e também porque a versão estendida não tem relação com o diretor. Ele deu poucas entrevistas sobre o tema, mas ele sempre fica nessa questão do arrependimento, né? O arrependimento de ter rodado Duna, de não ter conhecido mais os produtores e que existiu, a partir da metade final da rodagem, uma grande diferença criativa. E aí, na tentativa de condensar esse filme, existem alguns dos voiceovers mais bizarros, na minha visão, da história do cinema. Pure, unrefined spice. He's more concerned over his men than the spice. I must admit, against all better judgment, I like this Duke. Como isso foi parar na versão final levada para o público? Atualmente, se você quer ver se um filme vai ter apelo ou não com o público, você faz a chamada sessão de teste, que eu comentei várias vezes aqui no canal sobre. Mas só que a sessão de teste se popularizou na década de 1990. Até então, os executivos que assistiam o filme davam a palavra final do que deveria ser adicionado ou não. Então, em Duna, você tem uma decisão criativa extremamente controversa de adicionar esses voiceovers com sussurros para explicar alguns pontos da história que estavam em aberto. Na minha visão, é uma decisão absurda, que beira o ridículo e que eu considero incompreensível até hoje. Assisti Duna várias vezes. Quando começam os voiceovers, quando começam esses sussurros, não tem como não ficar apavorado, porque o livro é fantástico, porque no livro você tem explicação para tudo. Você poderia construir diálogos normais, só que não, você tem esse voiceover que não acrescenta nada. Então você tem uma grande base, uma grande história, que é levada de forma confusa para o cinema, e essa grande história, por tomar muito conta da imaginação, na transição fílmica precisaria de bons efeitos especiais. E aí é curioso, porque a Universal montou toda uma estrutura na Cidade do México para gravar Duna, e quando eles chegam na Cidade do México, eles avisam David Lynch que o orçamento de produção estava estourando. Ou seja, eles não iam ter orçamento disponível para os efeitos especiais. E aí, é claro, você tem que optar pela opção mais barata, que seriam os efeitos mecânicos e também os efeitos práticos baseados no arame, que com certeza não envelheceram bem, até mesmo quando comparado com outros filmes da época. Is this what you seek? God, slow blade penetrates the shield. But, look down. We'd have joined each other in death. Fora isso, você tem um preciosismo enorme, como por exemplo a questão dos olhos azuis. Eles poderiam tranquilamente ter colocado a lente de contato, os produtores pensaram nessa ideia, rodaram algumas cenas com lentes olhos azuis, só que não, eles decidiram fazer esse efeito que é péssimo, que causa uma distração enorme para o público. E aí, claro, eles estavam presos na tecnologia da época, até chega a ser anacrônico fazer essa crítica a posteriori dos efeitos. Você pode fazer, repito, comparando com o que era feito na época. Se Duna tivesse sido feito na década de 90, uma grande produção da década de 90, com certeza os efeitos seriam muito melhores. A produção do Villeneuve com certeza terá efeitos de primeira linha, mas não foi o que aconteceu aqui. Eles extrapolaram limites mesmo sem ter condições para bancar os mesmos. Como ponto positivo, talvez a caracterização dos personagens, fazendo uma leitura do livro para o que foi transformado na tela, foi feito de uma forma muito legal. E em suma, o que deu errado com Duna de 1984? Você tem várias interpretações. O Lynch ele culpa muito, repito, a questão do privilégio do corte final, que o seu corte final teria sido outro sem a limitação de tempo. De qualquer modo, o Lynch ele acaba fazendo uma leitura minuciosa do livro em alguns momentos
Então, claro que ele dá um foco especial para alguns arcos narrativos, só que ao transformar várias coisas ao pé da letra, elas se tornam incompreensíveis na imagética e proibitivas para o público. Fora que o grande problema dessa produção é um final extremamente apressado. Se você leu as obras do Herbert, você vai ver quanto que, na verdade, foi simplificado em questão de 15 minutos para fechar a trama de qualquer maneira e rolar os créditos finais. Então, repito, Duna, uma grande história, uma grande base, um enorme aparato de produção montado na Cidade do México. Tinha tudo para dar certo, mas é um bom exemplo de como a interferência externa pode prejudicar um filme. Eu sei que existem pessoas que gostam muito de Duna de 84 por uma série de motivos, desde o seu posicionamento no gênero da ficção, até a interpretação de como Lynch ele constrói um roteiro diferenciado, mas eu volto para aquele ponto. Eu ainda acho que a versão dos fãs é uma versão muito melhor, 2 vezes, 3 vezes melhor do que essas versões, a versão original do cinema e até mesmo a versão estendida. Para um livro tão rico que abre várias questões secundárias de motivação dos personagens, é frustrante ver que nada disso foi aproveitado na versão de 84. Então, Duna de Lynch eu fecho com nota 2. Certo? Seria esse o meu comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau.